Oi, minha gente. A gente está aqui dando continuidade às nossas aulas, certo? Eu acho que vocês estão tendo dias reclusos de muito proveito intelectual, então estaremos aqui contribuindo com mais aproveitamento intelectual de vocês, para vocês não pararem, porque senão a mente fica cansada e envelhece antes do tempo, certo? Vamos usar esse tempo em casa para produzir mais conhecimento, certo? Dando continuidade à apostila de vocês, vocês podem acompanhar na página 353, a gente dando continuidade a tudo que a gente viu sobre texto, adquirindo os elementos pertinentes às interpretações, certo? Todos os mecanismos que vocês precisam para interpretar uma questão bem, compreender uma questão bem, analisando os componentes que formam a linguagem, certo? Então, partindo desse princípio, a gente vai aprofundar mais esse assunto e esse aspecto, mas não tão voltado para a questão oral, mas agora mais para o texto e quase que o texto gráfico, né? Aquele que tem palavras. Então a gente vai trabalhar e definir aqui o que vem a ser um texto, né? Os tipos textuais que temos, o que vem a ser um gênero e como eles se apresentam, e por que são importantes, e por que é importante para você saber essas coisas, como é que essas coisas fazem diferença na prova de vocês, né? Porque vocês têm que ter em mente que todas essas coisas caem de certas formas em cada prova. Então, atrelado a isso, nós estaremos fazendo posteriormente alguns exercícios para fixação, com certeza. Mas aí vamos aos conceitos, né? O que viria a ser um texto. Aqui a gente tem uma definição bastante sintética do que viria a ser um texto, um conjunto de palavras e frases. E aí você poderia incluir orações também. Então, entendam que a palavra-chave aqui é conjunto, né? Por quê? O texto ele não pode ser aprendido de forma isolada, não existe como e não existe a possibilidade de você entender um texto só pelas partes fragmentadas dele. O texto ele é um conjunto e só no conjunto é que a mensagem pode ser transmitida totalmente. Porque se você corta uma palavra, uma oração, uma frase desse texto, você permite que um outro contexto seja criado, portanto, há um outro texto, certo? Isso é o que acontece naquelas brincadeiras que a gente costumava brincar, naquela telefone sem fio, né, que havia um texto inicial, e aí ao passo que as pessoas iam dizendo, aquele texto mudava, né? Então acontecia de muitas vezes o que aquela pessoa primeira falou ser totalmente diferente do que aquela última pessoa ouviu e pronunciou também. Então esse é o cuidado que a gente tem ao fragmentar um texto. O cuidado para não colocar, como acontece muito hoje em dia nas nossas mídias e nesse movimento de fake news, de você retirar a fala, um pedaço da fala de alguém, de um texto de alguém, colocar em outro contexto e fazer uma outra interpretação sobre aquela mensagem. Isso é muito perigoso, por isso que é muito bom e muito interessante que vocês entendam o texto como uma unidade que não se separa. Não se separa. Porque se você separar as unidades do texto, ele vai se tornar um outro texto, certo? Então já não é mais aquele. Se eu separo essas frases daqui, é um conjunto de palavras, né? Corto frases, corto e transmito uma mensagem, eu corto isso em outro local, coloco isso em outro contexto, em outro texto, isso vai ser uma outra coisa. Portanto, aqui essa frase, essa oração que temos aqui, ela é um texto nesse total, né? É um conjunto de palavras e frases encadeadas que permitem interpretação e transmitem uma mensagem. Esse é o texto todo, não tem como analisar somente as palavras que estão em negrito, certo? Porque elas não transmitiriam a mensagem completa que a gente quer passar. Então aqui a gente tem um exemplo de 2 textos que faz para exemplificar melhor para vocês entenderem isso aqui. Isso aqui é um ditado popular, todo mundo conhece,
água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Minha mãe diz isso até hoje. Né? Se você descola essas palavras, se você fragmenta, coloca água mole em um outro contexto, em um outro texto, tanto bate até que fura, não vai exprimir o sentido que eles juntos, que elas juntas aqui, as frases juntas, têm na sua unidade. Né? Esse ditado popular faz sentido na sua unidade. Se você corta água mole e coloca lá pedra dura, separa essas palavras, né? Não fica o mesmo texto e não transmite a mesma emoção que é transmitida ao passo que quando você lê ele completamente. Portanto, aqui você tem um poema do Mário Quintana e você percebe a mesma grandeza da unidade. Então você diz assim, quem sabe um dia, quem sabe um dia, quem sabe um dia, quem sabe um seremos, quem sabe um viveremos, quem sabe um morremos. Quem é aqui, quem é macho, quem é fêmea, quem é humano apenas, sabe amar, sabe de mim e de si, sabe de nós, sabe ser um. Um dia, um mês, um ano, uma vida. Então, se você pega esse texto, que é um poema, e isso para poemas é uma coisa que é complicadíssimo analisar somente as frases, as linhas do poema, não pode. O poema ele faz sentido nele todo, certo? Nesse começo, no meio e no fim. Então, se você só separa o primeiro parágrafo ou a primeira parte do poema, desconsiderando o resto, o sentido vai ser diminuído. Então, percebam, texto a gente analisa na sua completude, não de modo fragmentado. A gente não analisa partes do texto, nem contextualização, certo? Isso para a interpretação é muito importante. Quando vocês pegam um texto, já que o Enem, na sua grande maioria, nas perguntas, preza pelo modo, pela generalidade dos textos, né? Geralmente são perguntas gerais sobre o texto. Então, para essa interpretação, você precisa apreender o conceito de texto e entender que você precisa analisá-lo de forma completa, na sua unidade, porque só assim ele vai transmitir a mensagem completa. Né? Se você só pega uma frase no meio do texto, você corre o risco de não conseguir apreender essa ideia geral sobre o que é o texto, certo? E, portanto, a sua interpretação ela vai ser desfalcada. Então, mais na frente, você, para entender melhor o texto, agora que você já sabe o conceito, né, que é um conjunto de palavras que emitem uma mensagem só na sua completude, né, nunca separadamente. Você precisa entender quais são os tipos textuais e os gêneros textuais. Mas para isso você precisa entender a diferença entre um e outro. O que é um tipo textual e o que é um gênero textual. Né? Então aqui tem duas definições básicas para vocês poderem memorizar essa diferença e facilitar para vocês na hora das interpretações de vocês. Que a tipologia textual, né, ela é aquilo que é mais definido no texto, né? É a estrutura do texto, entende? E está configurada no modo como a intencionalidade, né, o objetivo do que o texto tem, né, se ele quer informar, se ele quer argumentar, se ele quer expor, se ele quer prever, se ele quer fazer alguma coisa, essa intencionalidade do texto é a tipologia textual, né? E mais na frente a gente vai ver quais são as tipologias que são mais pertinentes ao nosso às nossas provas, né, e ao nosso estudo. Percebam que a tipologia textual ela é limitada, né? Já o gênero ele é vasto, porque o gênero não está necessariamente atrelado ao objetivo do texto, mas é mais como o modo como você usa esse texto, né? Como ele se apresenta na forma social. Então você tem uma como é que eu posso falar? Você tem uma variedade maior de gêneros textuais, né? Fábula, conto,
revista, redação, dissertação e por aí vai. São muitos, porque cada função ou cada meio social, por assim dizer, faz com que um gênero seja feito ou esteja presente, certo? Se você está contando histórias, você vai privilegiar certos gêneros textuais, mas a tipologia, ela também vai estar presente. E pode ser que um texto tenha mais de um tipo textual e mais de um gênero textual. O texto não é obrigado a ser uma coisa única, só, um jeito só, né? O texto ele é muito vasto, muito plural. Só que sempre vai haver um tipo que sobrepõe aos outros, portanto ele vai ser aquilo que vai ditar o tipo de texto. Então, numa narrativa, você tem momentos de descrição, certo? Que é um tipo textual descritivo. Só que a tônica maior do texto, a tônica maior do romance, por exemplo, seria a narrativa. Portanto, prevalece sobre a descrição. E aí, para a gente ir aprendendo melhor e memorizando a diferença entre um e outro, a gente tem aqui um quadrinho com os tipos textuais. Cada um deles tem uma função, né, uma intencionalidade. A narração, a argumentação, a injunção, a dissertação, que vocês conhecem muito, porque fazem redação em cima desse aspecto. A descrição, para quem tem um crush, a descrição, o texto descritivo, ele é primordial. E aí vai uma dica, quando a gente tem um encontro e a gente vai naquele outro dia falar sobre esse encontro, geralmente o nosso texto ele é descritivo, porque ele vai estar cheio de, em nome de Jesus, de bons adjetivos, né, descrevendo uma coisa maravilhosa que aconteceu no dia anterior, né? E aí a gente vai tentar estudar um a um, para que a coisa fique clara. Então, o primeiro tipo textual que a gente tem, o narrativo, né? Bastante clássico, né? Esse é muito mais simples de você perceber. É um texto que conta uma história, certo? Que muitas vezes é imaginária, mas que também pode ser real, vai que, certo? Mas é um texto que tem a predominância de personagens, de tempo. Uma história tem uma introdução, tem um desenvolvimento, ela tem um clímax para depois chegar no desfecho, certo? Sempre com a presença de um narrador, seja ele personagem, seja ele um narrador onisciente e por aí vai. Então essa é a marca do texto narrativo. Então todo tipo ou todo texto que está dentro desse tipo textual, em geral você vê eles em conto, fábulas, romances, alguns relatos sim, porque narram um momento, né? Você poderia até achar, às vezes, o modo como você dispõe as fotos no Instagram denunciam também um texto narrativo, já que muitas vezes a colocação das imagens está narrando uma sequência de fatos. Então você pode colocar isso como sendo uma narração, não necessariamente com palavras, certo? Assim como você tem narração em música, né? E aí tá aí o Legião Urbana, que faz isso muito bem, né, em algumas músicas dele. Então o texto narrativo ele não só é o romance que a gente vê mais, mas pode vir em qualquer movimento, contanto que seja um texto que seja marcado pela narração, né? Independentemente de você usar palavras ou não. Em geral você usa muitas palavras, como nos romances ou contos, mas você pode simplesmente dar esse texto narrativo oralmente, por que não, certo? E aí mais à frente você tem o texto descritivo, como o nome diz, ele descreve, né? São detalhes que em geral, dependendo do aspecto que você vai descrever, logicamente, você vai descrever a partir de uma perspectiva objetiva ou de uma perspectiva subjetiva. Lógico que você for descrever seu crush, a perspectiva vai ser bem mais subjetiva, certo? Se você for descrever, por exemplo,
um movimento, sei lá, uma briga com seu irmão, sua irmã, também possa ser que tenha algo subjetivo. Mas se você for descrever o seu celular e as habilidades que o seu celular tem, você vai usar uma descrição mais objetiva, porque você vai estar concentrado nas habilidades que o celular tem. Portanto, textos descritivos, em geral, eles são cardápios de restaurantes, que eu gosto, certo? Gosto de olhar eles, é muito interessante. E eles são bastante objetivos, porque não tem uma descrição subjetiva dos cardápios, né? Você faz depois de comer, mas os cardápios estão lá bastante objetivamente, exemplificando ou descrevendo, na verdade, aqueles pratos. Né? Folhetos turísticos que a gente não gosta de pegar na praça, classificados, coisas nesse gênero que estão ali para descrever perfil de Instagram, de Twitter ou de Tinder, coisas nesse sentido que estão lá para descrever alguma coisa ou alguém, certo? Mais à frente a gente tem o texto dissertativo, né, que ele pode ser apresentado de duas formas, pelo menos, do texto expositivo e o texto argumentativo. Né? Como o nome já diz, o texto dissertativo expositivo, todo dissertativo, né, ele tenta esclarecer alguma coisa a alguém, né, expor algum tema e de alguma forma convencer alguém de alguma coisa. Portanto, no texto dissertativo, ele não visa necessariamente convencer você de alguma coisa. Por isso que você vai encontrar esses textos em jornais, dicionários, certo? Porque estão lá para expor alguma coisa, certo? Não estão, na verdade, lá para convencer o leitor de alguma coisa. Já o dissertativo argumentativo, que é o que é presente na redação de vocês, tenta convencer, persuadir, né, o leitor de alguma coisa, já que você parte do princípio de defender uma argumentação nessa sua dissertação. Né? Então, são tipos textuais que você encontra nos gêneros manifestos, sermões, redação do Enem, vestibulares de um modo geral, artigos científicos e por aí vai. Coisas nesse sentido que defendam algum aspecto. Até no jornal você pode achar, dentro do jornal, um texto que seja dissertativo argumentativo, se ele lá tiver defendendo alguma coisa, né? Alguma opinião baseada, logicamente, em algum fato. Então, esse exemplo de texto dissertativo argumentativo vale para vocês, porque eu tenho certeza que nas aulas de redação vocês já têm estado em contato com esse tipo de texto, produzido esse tipo de texto e vão continuar produzindo até por muito tempo, mais especificamente até os vestibulares que vocês vão fazer, porque vocês precisam realmente entender como é que funciona essa manipulação em tentar convencer o leitor e quais artimanhas você pode usar nesse contexto, porque cada gênero textual vai implicar uma certa necessidade. Os sermões, né, têm uma característica, né, assim como a redação tem uma outra característica. Então você precisa entender a característica de cada gênero para entender como é que ele funciona em cada tipo textual. Mais à frente você tem o texto explicativo. Esse requer um pouco mais de atenção, porque na subdivisão deles ele tem o texto injuntivo e o texto prescritivo, certo? Os textos explicativos, na verdade, eles são, além da descrição, eles são textos que tentam guiar você para alguma coisa, certo? Eles tentam conduzir você a ter uma conduta específica ou a fazer alguma coisa daquela maneira que está sendo dita. Então, em geral, são textos que usam os imperativos de maneira mais prevalentes, por assim dizer. Portanto, no texto injuntivo, ele sim está lá para lhe guiar a fazer alguma coisa.
você está dentro, pegue a receita culinária, que é o gênero desse tipo explicativo, e é o gênero receita. Você pega essa receita, a receita está lhe fazendo fazer aquela comida daquela forma, certo? Mas o texto injuntivo, ele é um pouco mais aberto à manipulação do leitor. Numa receita culinária, por exemplo, se você não tiver todos aqueles materiais, um ou outro você pode substituir. Lógico que você não pode substituir os produtos fundamentais para aquela receita. Mas um condimento você poderia substituir. Ah, eu não gosto daquele condimento, então você pode tirar e colocar. Então, no texto explicativo injuntivo, ele é um pouco mais solto. Você tem aquela obrigatoriedade, mas ela não é tão fechada. No texto explicativo prescritivo, ele é. Que são textos, na verdade, que você vê em formas de lei, edital de concurso. Hoje em dia, nesse espaço de pandemia, a gente tem visto bastante decretos e tudo mais, então tudo aquilo é um texto explicativo prescritivo. Por quê? Faz com que você veja, conduz você a fazer uma ação que você não pode deixar de fazer. Você não tem espaço para argumentar ou mudar aquilo de alguma forma. Você é obrigado a fazer aquilo daquela forma. Então, no prescritivo, você não tem espaço para alterar de alguma forma sem perder o conteúdo. No injuntivo, você tem um pouco, né? Um pouco, né? Mas você tem um pouco mais de liberdade em relação ao texto prescritivo. Então, percebam que texto injuntivo, lembre-se sempre de receitas culinárias, que é uma coisa que está mais em torno do nosso contexto. Texto prescritivo, você pensa aí na Constituição ou qualquer um código de éticas, alguma coisa assim, que você não pode fugir disso, você tem que fazer. Mais à frente você tem o tipo dialogal, que é um tipo que cai nas provas da gente, muitas vezes em termos de charge, que tem a presença dessas dos interlocutores, porque é um tipo de conversação, então é um texto que está baseado no diálogo. A gente estudou algumas funções da linguagem que refletem bem isso aqui, ou casam bem com isso aqui. E aí você pode ver nas aulas passadas. E aí você encontra nos gêneros entrevista, né? A gente vê isso muito por conta do nosso... A gente usa o WhatsApp, né? Direct, coisas desse tipo. Então, se a gente tivesse trazendo aquele texto lá, colocando aquilo aqui em um outro local, seria um tipo dialogal, conversa, chat, né? Se a gente tivesse, por exemplo, exemplificando o diálogo de alguém. Mas desses tipos textuais, certamente os injuntivos, né, os explicativos, vocês precisam de uma atenção maior porque eles caem com mais afinco. Nós, no aulão que a gente teve, a gente trabalhou questões que traziam aspectos do texto injuntivo. Vocês lembram? Se não lembram, lembram. Tá entendendo? Então, para mim. Mas o texto dissertativo também, porque volta e meia nas questões tem um artigo, alguma coisa que vocês vão precisar apreender o que é que está sendo defendido ali. E o texto narrativo também, já que a presença de contos, principalmente nas provas que são mais voltadas para a literatura, né, pedaços de romances e tudo mais, e questões a respeito desses romances. Então, tem essa necessidade, isso é um tema, um aspecto gramatical de interpretação e compreensão de texto também, que é presente, né, e que cai bastante. Então, vocês precisam realmente fixar, né, e qualquer dúvida pode deixar aqui escrito ou mandar, sei lá, numa garrafa
que eu vejo aqui quando chover. Mentira. Manda a pergunta que a gente responde depois. Mas aí, trabalhando mais o aspecto dos textos, a gente vê ainda mais dois aspectos, né, que são importantes para se trabalhar, que é o aspecto da intertextualidade e o aspecto do intertexto, né? Tudo é texto. A intertextualidade a gente trabalhou várias vezes. Quando a gente estava trabalhando uma figura de comunicação, a metalinguagem, que a metalinguagem é quando você explica algo usando esse algo, né? Eu faço uma poesia para explicar como se faz poesia. Então a intertextualidade é também essa conversa, mas essa conversa entre textos, né? Um texto que alude o outro, uma obra de arte que alude a outra. Então aqui tem algumas formas de intertextualidade que vocês podem ver, né? Como citação na própria redação de vocês é possível fazer esse tipo de coisa, lógico que com sua medida correta, né? Referências e alusões. Então todo texto, praticamente, é quase impossível você escrever um texto que não apresente aspectos de intertextualidade. A gente é um produto de tudo que a gente viu e leu, ouviu. Portanto, quando a gente escreve, quando a gente fala, tudo que a gente viu, leu, né, e ouviu aparece. Né? Se a gente não faz referências explícitas, a gente pelo menos faz indiretas, por assim dizer. A gente é uma reprodução, né, uma recópia de tudo que a gente vivencia. Portanto, a intertextualidade ela parte desse princípio. Você pegar um texto literário que está fazendo referência, né, a um outro texto, e aí de novo eu cito o Legião Urbana, que é muito inteligente nesse aspecto. Tem música que faz intertextualidade com textos bíblicos, intertextualidade com poemas, e muitas músicas, mesmo as músicas mais populares, volta e meia elas fazem intertextualidade. Tá entendendo? Com outras músicas ou com outras áreas das artes, certo? Então, isso aí é muito interessante. A intertextualidade ela é a prova do poder que o texto tem de ser muitas coisas, né? Isso é muito importante e enriquece o texto. Lógico que demais tudo é veneno, portanto, para a redação de vocês precisam trabalhar ali bem comedidamente para não exceder a intertextualidade. Você tem que denunciar que você também faz aquilo bem, né, para não ficar só de referências e tudo mais. Mas, tirando isso, a intertextualidade enriquece sim o texto. Né? Prova que o escritor, o artista, né, entende o mundo, conhece o mundo e conversa com esse mundo que está ao redor desse texto que ele está escrevendo. Então, outro aspecto é o aspecto do hipertexto, né, que é um aspecto que está mais, por assim dizer, na moda por conta da internet, né? O que é um hipertexto? É a ideia de que você tem um texto e que dentro desse texto, ou ao redor desse texto, você tenha outros fragmentos de texto que vão te levar a um outro texto, né? Por exemplo, coisas como às vezes você está lendo um artigo, por exemplo, o artigo está lá escrevendo, ou você está lendo sobre alguma coisa, e tem o número 1. E aí quando você lê o rodapé, o número 1 significa alguma coisa, porque ele fez uma citação de alguém, aí ele vai dar uma explicada de quem é esse alguém e tudo mais. Então, quando ele faz esse movimento é de hipertexto, porque dentro desse texto, desse artigo que ele estava fazendo, ele trouxe um outro texto que vai contribuir, ou não, né? Mas nesse caso contribuiria para esse texto. Então, a ideia do hipertexto é um texto que vai dar um link para outro texto,
e esse texto para outro texto, e aí para outro texto, e você vai se perder numa imensidão de textos que vão se abrir. Portanto, a internet ela tem uma facilidade para fazer isso muito mais, né? Quem pesquisa aí no Google, sabe, a gente pesquisa, sei lá, a véia debaixo da cama, e aí vão haver links que vão te mandar para outros textos que são referentes à véia debaixo da cama ou qualquer outra coisa que você esteja pesquisando. Então, essa é a grandeza do hipertexto. Muito bom, ótimo, certo? Mas certos tipos textuais não cabem, né? E até cabem, né? Mesmo um texto descritivo, por exemplo, se você estiver descrevendo uma pessoa, você pode colocar um anexozinho para explicar determinada coisa que você vai fazer. Ou você faz uma citação de alguém e aí você pega um rodapézinho para colocar aquilo que você quer evidenciar, né, sobre aquela citação e tudo mais. Então, todo esse texto de acessório que você vê muito na Bíblia, que você vê muito no dicionário, tudo isso é considerado hipertexto, né? Logicamente, e de novo repito, que a questão da internet trouxe um poder maior à questão do hipertexto, muito mais evidente, né, a presença dele e a vida dele dentro do aspecto da internet. Mas também é possível perceber de maneira realmente menor como a gente imagina a ideia de hipertexto, mas é sim possível ter em textos, em livros, né, que não sejam digitais. Portanto, nessa aula vocês aprenderam o modo como perceber o texto, né, e os tipos de texto que você tem presentes. Lembre-se que os tipos de texto eles são relativamente mais limitados, porque eles vão seguir a intencionalidade do escritor, né? O gênero textual ele é um pouco mais ilimitado e ele surge com mais frequência do que o tipo textual, né? Porque a intencionalidade ela se repete, né? Mas o modo como eu quero expressar isso, toda hora eu estou mudando, porque existe criatividade, graças a Deus. Então toda hora a gente está inventando um modo novo e diferente de fazer a mesma coisa. Então toda vez que há essa inovação, ela entra dentro do aspecto do gênero textual. Então perceba que há uma diferença. O tipo, ele é quase imutável, é limitado, certo? E segue o gênero, ou segue a finalidade do autor em relação àquela mensagem que ele quer passar. O gênero é como esse autor vai passar essa mensagem, como é que ele vai apresentar esse texto, né? Isso aí é o gênero. Então, mais uma vez, se vocês tiverem dúvidas, me deixem saber, porque senão eu não tenho como responder, certo? Façam uma, sei lá, uma fogueira, escrevam no céu, façam telepatia, mandem um direct, mandem pelo WhatsApp, postem na plataforma, alguma coisa assim, e vamos discutir esses aspectos trabalhados aqui.